Alguns vídeos atrás nós falamos sobre micrometas para alinhar a indústria na questão da ociosidade, né? E eu quero falar aqui sobre três pontos que daria para fazer essas micrometas. Um deles, um setor que é fundamental ter tempo definido, modelagem e pilotagem. Deixa eu entender. Então eu vou começar a ter uma avaliação de tempo de produção de modelagem e pilotagem? Sim, cronometrando início e fim de cada parte. Para você ter um painel na sua indústria, podendo observar como é que está o andamento. E tem uma coisa psíquica humana muito interessante. Toda vez que a gente trata de tempo, o nosso cérebro atua de uma forma muito fantástica. Quer ver um exemplo? E inconsciente isso. É psíquico, está na gente isso. Se você pede para alguém, por favor, busque para mim um objeto. Busque uma água para mim. Você deu uma ordem. É um jeito. Vamos mudar essa fórmula. Por favor, busque para mim uma água, que eu quero ver o tempo aqui, por favor. E aí, a partir do momento que você faz isso, tudo mudou. Essa pessoa vai sair numa velocidade incrível, pode até se machucar. O outro vai devagar, vai tranquilo, talvez nem vai, ou vai pela ordem. O segundo vai voltar, vai voltar rápido porque ele se sentiu desafiado. Então, como funciona a questão? Você quer dizer que eu tenho que desafiar minhas equipes, eu tenho que desafiar os meus departamentos? Não, não é um desafio. Eu estou dizendo como funciona mentalmente isso. Agora, a partir do momento que eu consigo medir, eu dou chance para que o setor de modelagem, por exemplo, e de pilotagem, eles possam medir o tempo. Isso é muito interessante. Então, a partir do momento que ele faça lá, vamos por exemplo, 2 ou 3 modelagens, um setor que tem uma modelista com 2 ou 3 modelagens dia. A partir do momento que você começa a ter início, meio e fim de todas essas etapas de cada modelagem, ela consegue mensurar aonde ela consegue ser mais produtiva. Automaticamente, o departamento tem uma diminuição da ociosidade. Essa é uma. Como é que eu poderia fazer isso também, nessas micrometas, então, em outros departamentos? A lógica continua a mesma. Então, você primeiro vai sair de um padrão. Qual é a média de modelagem e de pilotagem do meu departamento? X. Começamos hoje, a nossa meta é tal. Lógico, eu vou aumentar aí pelo menos meio ou uma peça em um período de duas semanas. É só ir medindo. E aí, automaticamente, isso acontece. Somos maravilhosos, nossa mente humana é fantástica, você vai se adequar, você vai achar um jeito ali. E quem está no setor sabe o que eu estou dizendo. Porque tem vários fatores que influenciam você no dia a dia a ser mais produtivo ou menos produtivo. Depende do formato do layout da fábrica, se você está numa célula onde você tem um contato com mais pessoas, se você fala mais ou fala menos durante o dia, se você tem um computador mais potente ou menos potente, se você tem ferramentas melhores ou não para trabalhar, tudo vai influenciar no seu objetivo final. Então, assim, medindo você consegue fazer com que isso funcione. Vou falar de lojas, vou falar o segundo ponto de ociosidade, nem na fábrica, nem na confecção, produção. Agora eu vou para a loja. Como eu posso fazer essa métrica e medir isso? Por exemplo, time de venda, o caixa. Então nós temos lá o cliente, 2 ou 3 horas para escolher X peças, é o tempo dele. O cliente está na sua loja fazendo o quê? Adquirindo, olhando, visualizando o que ele vai levar, correto? Esse é o tempo dele. O momento que ele termina, esse é o momento em que ele já não está tão interessado. Esse time tem que ser produtivo demais. É o momento em que ele precisa finalizar. É aí que você também tem que ter o quê? Um discernimento de ser produtivo, de ter aptidão e medir qual está sendo a eficiência do seu caixa, se esse caixa está trazendo uma produtividade para o seu cliente final. Então, medindo, diminuindo o estresse, momentos desnecessários no momento da venda final. Tudo isso são alinhamentos. Um terceiro alinhamento fantástico de micrometas. Realmente na parte de produção final. Você cronometrou seu piloto? Você foi lá e mediu o time de costura exatamente da produção da peça? Sim. Então você tem um tempo real. Pronto. A partir daí você consegue já começar a medir cada célula, se ela está num plano de ociosidade XY. Se você não fez a medição de tempo da sua piloto, pronto, já não vai funcionar. Isso volta naquilo que nós falamos, né, nos vídeos anteriores sobre gestão e etapas de processo. Não dá para deixar para depois. Vá e faça sim uma piloto exata, correta, como tem que ser feito. Com isso, você consegue dimensionar a métrica e produzir com a sua equipe de produção uma velocidade maior. X peças vezes X minutos de produção tem 3 dias para entregar. Olha, eu preciso que você consiga entregar em 2 dias e meio. Desafio. Só que vocês têm condições de medir isso, você sabe se é possível ou não, porque você mediu todos os tempos. Então eu queria deixar hoje isso aqui, um pouco da questão de como fazer essas micrometas. Você vai ter que colocar índices menores no início de cada etapa
e você com isso consegue ir afinando e atingindo números que você achou que jamais iria conseguir. E isso aí é resultado para a sua empresa. Isso é saúde na confecção. Como eu tenho falado, tem dúvida, quer fazer alguma pergunta? Venha, coloque aí as suas questões, chama no inbox ou aqui mesmo nos comentários. Vamos nos falando, tá certo? Fique com Deus, um abraço